Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Luciano, tenho 48 anos, sirvo a Jesus desde o ano de 2003. Eu vou estar aqui contando o meu testemunho, procurando sintetizar uma longa história que, na verdade, ela não pode ser descrita somente em um vídeo, em todos os seus pormenores. Porém, tendo em vista o grande impacto da minha conversão, eu tenho certeza que nessa 1 hora que eu estarei relatando o que Jesus fez pela minha vida, com certeza Deus estará tocando o teu coração e tocando a tua vida. Antes disso, eu quero ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 15, que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Palavra do Senhor, queridos, referente à vocação e ao chamado do apóstolo São Paulo, que era perseguidor do Evangelho de Cristo e tornou-se não somente o apóstolo dos gentios, mas também, posterior a isso, perseguido por amor a Cristo e pelo Evangelho do Senhor. Meus irmãos, a minha história de vida, ela já foi amplamente divulgada através de vídeos, gravações, testemunhos, entrevistas que nós demos aí por misericórdia de Deus em alguns veículos de comunicação, mas ela é uma história que, por se tratar de uma história muito impactante e até mesmo um pouco rara, é importante nós fortalecermos a fé dos irmãos, sempre trazendo de que forma Cristo me alcançou e como que alguém que era como eu era, hoje serve ao Senhor e está na presença do Senhor. Queridos, a minha infância, ela foi uma infância normal de um jovem, digamos assim, uma criança, né, adolescente, pré-adolescente, filho de militar, que devido às constantes mudanças do meu pai a serviço da Marinha Brasileira, tive muitas oportunidades de conhecer muitos lugares dentro do Brasil. Então, morei algumas vezes em alguns lugares do estado do Rio Grande do Sul e muito no estado do Rio de Janeiro. A nossa vida transitava entre transferências que meu pai tinha ao estado do Rio de Janeiro, permanecia ali 1 ano, 2 anos e retornávamos ao Rio Grande do Sul e posteriormente a isso ao Rio de Janeiro de novo. E fora isso aí, né, parece que a gente esteve durante esse meu período da minha infância residindo também nas cidades de Paranaguá, que é interior do estado do Paraná, e em algumas outras cidades aí do interior do estado do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Santo Ângelo, enfim. Pequeno ainda, eu comecei a ter algumas experiências, digamos assim, místicas, espirituais, vinculado talvez a uma certa espiritualidade que era desenvolvida por familiares meus. Então, assim, de forma, digamos assim, mais rápida, eu consigo me lembrar da minha bisavó por parte de mãe, que seria, no caso, a mãe do pai da minha mãe, né? E ela tinha origem cigana, também com alguma mistura também, né, com religiões de matriz afro. Então ela era considerada uma pessoa envolvida dentro daquilo que muitas pessoas 40, 50 anos atrás chamavam, né, de benzedeira, outros chamavam feiticeira e outros até bruxa, enfim, era uma pessoa assim que eu tenho vagas lembranças, né, mais ou menos lá no começo da década de 80, de ter visto a minha bisavó. Eu lembro que ela era bem assim, pro estilo índio, assim, sabe, mais escura, e também jogava cartas, tinha, né, algum envolvimento dessa mistura, o tipo assim de misticismo indígena, né, que as pessoas chamam de pagelança,
que é um tipo de espiritismo indígena, né, também atrelado a religiões de matriz afro. Tá bom, ainda pequeno, nestas oportunidades que nós tivemos de ir à cidade de Uruguaiana, cidade onde por um período de tempo o meu pai morou, né, por um período de tempo eu ainda bebê, pequeno, criança, residi, né, ali eu comecei a ter as minhas primeiras experiências, que elas se davam mais no campo da visão. Então eu via, sabe, coisas que, por ter uma memória um pouco beneficiada, e até isto também é um milagre, tendo em vista, né, tudo que eu fiz na minha vida e tudo que os irmãos vão ouvir agora, que eu participei na minha vida, eu me lembro de coisas incríveis, que quando eu relato para os meus familiares com mais idade, eles dizem, mas como é que pode tu lembrar disso aí, sendo que nessa época eu tinha 2 anos, tu tinha 3 anos de idade? Eu me lembro de tudo. Então eu me lembro de uma oportunidade que eu estava, e não são fantasias de criança, porque a gente sabe distinguir até mesmo a criança o que é uma fantasia e o que é algo espiritual. E eu me lembro que na residência onde a mãe da minha mãe e o pai da minha mãe, que eram meus avós, moravam em Uruguaiana, isso eu ainda pequeno, na década de 70, eu me lembro que muitas coisas assim estranhas aconteciam, sabe? Então não era, digamos assim, difícil de acontecer, de eu estar às vezes deitado e os meus pais dormindo. Na época só tinha eu de filho, não tinha o meu outro irmão, que é mais novo que eu, né, 2 anos, ou ele era bebê na época, não me lembro muito bem. Eu me lembro que eu via, era costumeiro eu ver calçados andarem, sabe, dentro da casa, sabe, eu pequeno ainda, 2 anos e pouco, eu acho, né, talvez o meu irmão, que é 2 anos e pouco mais novo que eu, talvez já fosse nascido naquela época, mas deveria ser bem bebê, e disto eu não me lembro, tá? Mas eu me lembro que das coisas que eu via, que nunca saíram da minha mente, que às vezes eu tinha dificuldade de dormir. Eu sempre tive dificuldade de dormir naquela época, na insônia, as pessoas dormiam e eu passava às vezes a noite acordado assim, sabe, olhando para as paredes, né, ou no escuro, e aí que eu via as coisas que eu tenho certeza que não eram fonte de fantasia, nem de imaginação de criança, porque elas se davam e se desenrolavam no ambiente natural. E eu era normal, na casa da minha avó, que na verdade era a casa do meu pai e da minha mãe, só que era nos fundos da casa da minha avó, era um terreno muito grande, né, que ele praticamente ia de quarteirão a quarteirão lá em Uruguaiana, né, num bairro pobre na cidade de Uruguaiana. E eu via cinto de calça andando como se fosse uma cobra se arrastando no chão, eu via calçados andando, sabe, assim, andando como se tivesse alguém calçado. Eu via isso claramente e com a plena e absoluta certeza de que não era fruto da imaginação, ou eram coisas que se desenrolavam no mundo, digamos assim, físico, não no campo do sono, do sonho. Tá bom. E eu me lembro de uma oportunidade que nesta casa, essa localidade aonde a minha avó tinha casa, onde os meus pais moraram comigo ainda pequeno, criança, era um local que tinha muito sapo, sabe? Tinha muito sapo. E tinha uns sapos enormes, assim, sabe? Sapo de mais ou menos 40, 50 centímetros, sabe? E eu era acostumado com sapo, porque eu via sempre os sapos ali, sabe? Então não tinha medo de sapo. Só que uma vez, eu me lembro que eu estava deitado, sempre nessa dificuldade que eu tinha de dormir, e eu deitado na cama, os meus pais na cama de casal dormindo, e eu olhei na casa, como era uma casa toda de madeira, tinha muitas frestas, e eu me lembro que por estas frestas em cima, no forro da casa, eu vi que tinha algo pressionando assim para poder entrar para dentro do quarto onde eu estava pelo forro, sabe? Pelas frestas que tinha no forro da casa, que é essa parte de cima da casa. Tá bom. E eu vi que aqueles bichos, né, vamos dizer assim, eles foram colocando primeiro a cabeça, depois foram colocando o corpo, e eu paralisado, sabe, assustado, com muito medo, sabe, daquilo ali, não tinha nem força para chamar meus pais, ou acordar eles, ou falar para eles do que estava acontecendo. Mas eu fiquei impactado e observando. E daqui a pouco saíram daquelas frestas ali, grudados na parede, 2 tipos de rã. Eram como se fossem sapos ou rãs, porque era muito grande.
eu estimo assim que era mais ou menos 1 metro de altura, sabe? E eles saíram pelas frestas na lateral do forro e ficaram na parede me observando, como se fosse uma manifestação espiritual, diabólica, só que fazia barulho, mexia na parede, sabe? E eu via essas coisas. E era normal, sabe, eu ter esse tipo de experiência com coisas místicas, sabe? Eu me recordo, isso já não mais, né, na cidade de Uruguaiana, já no estado do Rio de Janeiro, de um acontecimento, quem sabe alguns acontecimentos que eu relato para os irmãos não tem uma cronologia, digamos assim, exata, porque são lembranças que a gente tem, sabe, e às vezes fica difícil encaixar dentro de uma cronologia assim certinha, sabe, de tempo e de época. Só que eu me lembro que também pelo lado do meu pai, os meus avós, tanto a minha avó, que já é de saudosa memória, e o meu avô tiveram fortes relações com o espiritismo e com o misticismo. E mais do que isso, para os irmãos terem uma ideia, o meu avô, ele era muito conhecido na região das Missões, conhecida como a região das Missões, né, que abrange ali a região do centro do estado do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo, Santa Maria, Palmeira das Missões, Sarandi, essa zona, assim, sabe? Porque meu avô, ele começou a desenvolver, assim, uma mediunidade muito forte, assim, dentro da área do espiritismo, e, inclusive, ele foi pai de santo, né? Teve a sua terreira de feitiçaria pelo lado, assim, da Umbanda. Só que as coisas, assim, sabe, que eu tive a oportunidade dele me relatar, muitas coisas eu vi, e outras coisas o meu avô relatou-me nas oportunidades que nós tivemos juntos, sabe? E eu me recordo, sabe, de uma das experiências que ele contou para mim, de uma oportunidade que ele estava com a terreira dele, que era numa zona interiorana, na cidade de Santo Ângelo, quando ele estava lá meditando, estudando seus livros de espiritismo, né, de Allan Kardec. Tinha uma ampla coleção de livros lá de Allan Kardec, que é considerado, né, praticamente o pai do espiritismo moderno. E ele disse que, de repente, estando ele dentro daquela terreira, por se tratar de uma zona de interior e digamos assim, muito escuro, sabe, um lugar assim meio afastado, estava tudo trancado. E ele contou para mim quando um ser entrou dentro ali da sua terreira, né, um homem todo de branco, loiro, de chapéu. E o meu avô, assim, experiente dentro das questões que envolviam o espiritismo, ficou impactado, né, com aquela visão, e sabia que se tratava de um ser espiritual, tendo em vista que tudo estava trancado e não tinha como alguém entrar ali, a não ser arrombando ou fazendo algum barulho. E ele, sentado, então, lendo ali as obras de Kardec, ele se levantou, se colocou em pé, e aquele senhor, né, aquele rapaz, disse para ele assim: Nepomucemo, que era o nome do meu avô, eu vim aqui para te propor um pacto. E aí o meu avô, relatando-me, me contando esse fato, disse para mim assim: não, mas eu não quero fazer nenhum pacto. Daí ele disse: não, mas eu quero te transformar num grande médium espírita, curandeiro, famoso dentro do Brasil, e eu quero te proporcionar muitas riquezas e muito conhecimento, prestígio na mídia e tudo. E aí o meu avô disse: não, mas eu não quero. Nisto meu avô me contando que já sabia de quem se tratava, que era o próprio Satanás, o próprio diabo. E o meu avô disse que então esta entidade disse para ele: se tu mudar de ideia, é só me chamar por majestade, que eu vou aparecer para você. E estendeu a mão para o meu avô. O meu avô disse para mim que quando ele pegou na mão daquela entidade, né, daquele homem, daquela personificação, né, do próprio Satanás, ele disse que ele sentiu um fogo queimar por dentro as suas veias. O meu avô contou para mim, sabe? E disse que nisto ele levantou a cabeça para olhar nos olhos daquele homem. E os olhos daquele homem, em vez de serem olhos normais, azuis como eram quando entrou, se tornaram em 2 bolas de fogo. Tinha chama de fogo dentro dos olhos daquele homem. E aquele homem, puf, desapareceu na frente do meu avô. O meu avô disse que só ficou aquele cheiro de pólvora queimada, no local onde aquela entidade havia ali encontrado. Então, assim,
Meu avô teve muitas experiências, né, dentro desta área assim, do espiritismo, né, foi uma pessoa assim, muito notória naquela região, década de 70, 80, né, e às vezes que nós nos encontrávamos, ele contava algumas experiências. A minha avó, ela já desenvolveu vamos dizer assim, um dom, né, para quem não conhece a palavra de Deus, não sabe qual é a fonte desses dons e desses poderes, mas poderes que lhe proporcionavam ter contato com supostos alienígenas ou seres, né, advindos de outros planetas, né, coisas que a gente, com conhecimento bíblico, domínio da palavra, a gente sabe que não existe, mas ela teve muitas experiências, segundo ela mesma relatou, inclusive ela me contou um fato muito interessante, que apareceu um homem que era pesquisador desses fenômenos, e inclusive numa cidade brasileira, em Minas Gerais, chamado São Tomé das Letras. Havia uma época, não sei se acontece ainda, até porque não pesquisei mais, que haviam procissões, né, de fiéis, de pessoas que acreditavam na chamada padroeira do Brasil, né, Nossa Senhora da Aparecida, nossa não deles, né, de quem acredita, né, e que também, paralelo a isto, em São Tomé das Letras, iam também grupos de ufólogos que acreditavam que esta aparição que acontecia, isso na década de 70, né, talvez começo da década de 80, é mais 60 e 70, pelo que a minha avó falou. Iam pessoas que eram católicos, fervorosos, que acreditavam que era uma aparição, né, que descia do céu uma imagem triangular com um núcleo preto, como se fosse a santinha, vamos dizer assim, preta, toda envolvida num manto branco que descia do céu, e muitas pessoas viam e relatavam. Era uma experiência, era um contato, né, visual que acontecia. Só que os ufólogos atribuíam isso, né, a, digamos, um disco voador. Essa é a palavra, disco voador. Tá bom, isso acontecia na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais, que é uma cidade muito conhecida. E nessa época, a minha avó contou para mim que foi no programa do Silvio Santos, né, um ufólogo, também perito nesses fenômenos assim, sabe, de telecinésia, que é mover objetos com o poder da mente, esses poderes mentais que são, na verdade, usados pelo adversário, que existem verdadeiramente esses poderes mentais, né? Embora existam muitos charlatões, também existem, né, pessoas que dominam esse tipo de poder de movimentar coisas, tudo pelo poder, né, supostamente do poder da mente, mas usado, né, pelo adversário, pelo inimigo. Então a minha avó disse que houve então essa oportunidade, né, que o Silvio Santos trouxe esse estudioso, esse, né, médium, essa pessoa assim, sabe, de conhecimento, né, cósmico, sobre OVNIs, para dizer que pessoas que foram escolhidas dentro do Brasil para ter este contato com essas entidades alienígenas, né, de uma alta esfera de conhecimento e avanço tecnológico, ficariam escutando uma música, sabe, como se fosse uma música dentro do seu ouvido. Inclusive ele tinha a gravação, a minha avó me contando, a gravação da música, que era uma musiquinha, sabe, insistente, que ficava se repetindo na mente das pessoas. E aí, segundo o que minha avó disse no programa do Silvio Santos, esse homem disse, ó, se você está ouvindo essa música, você é parte de um grupo de escolhidos que foi escolhido para ter contato, né, com esses seres alienígenas na cidade de São Tomé das Letras. Então estava se organizando uma grande excursão para esse suposto contato, né, com esse ser alienígena, que a gente sabe, na verdade, né, de quem se trata. Tá bom. Então a minha avó disse que depois dessa experiência que ela teve com esses supostos alienígenas, né, ela passou a desenvolver poderes. E eu sei que tem gente que já foi desmascarada, como aquele cara lá, o judeu, aquele Uri Geller, que entortava talheres e fazia parar relógios e tal. Ele era charlatão, ele foi desmascarado. Só que a minha avó, eu conhecendo a minha avó e eu sabendo da história de tudo que aconteceu, a minha avó, ela entortava talheres. Para você ter uma ideia, até uma época eu não sei onde é que estão essas coisas. Só que minha avó, ela tinha uma cristaleira
que é um móvel antigo, todo de madeira, de lei, com portas de vidro e prateleiras de vidro. Ela tinha uma exposição de colheres de aço, que eram nessas colheres vagabunda que vende hoje em dia em supermercado, que a gente compra aí por R$1,99, R$2 cada colher, cada faca, faz assim com a mão entorta. Não, era coisa de aço. E aquilo ali entortou com o poder da mente, sabe? Entortava com o poder da mente. Ela tinha tesoura, eu vi com os meus olhos. Tesoura, aquela antiga tesoura de aço que os antigos usavam, grande, pesada, que cortava tudo. Ela tinha entortado assim como se fosse um brinquedo, sabe? Ela passou a desenvolver esses poderes que a gente sabe também qual é a fonte desses supostos poderes. Então, assim, o que eu estou dizendo com isso? Que, na verdade, eu cresci nesse meio. Eu cresci no meio do místico, eu cresci no meio das experiências transcendentais, metafísicas, de movimentos e coisas que se veem e que muitas vezes dentro assim de uma ótica humana não se consegue, digamos assim, compreender. Mas eu, criança, eu me acostumei com aquilo ali. Se tornou normal para mim. Eu estar na minha casa, eu estar no meu quarto e eu ver imagens passando, sabe, de vultos negros, vultos, né, de cor preta, passando para lá e para cá. Eu cansei de ver isso aí. Então eu me acostumei com essas coisas, sabe? Eu me acostumei com isso aí. E para mim era muito normal, eu ainda pequeno, ter as famosas paralisias do sono, que eram aqueles momentos em que a pessoa está entre o dormir e o acordar e ali ser atacado, né, por alguma entidade espiritual, né, e ter muitas experiências que aqui o tempo não comporta. É quase impossível comportar tudo aquilo que eu vi e, sabe, tudo aquilo que eu participei nessa área aí, sabe. Mas o que acontece, queridos? A minha vida, ela foi assim desde a minha infância até a minha juventude. Já um jovem ali dos 12 anos de idade por aí, eu costumo dizer que eu comecei a trabalhar muito cedo. E o meu pai, ele tinha uma renda muito limitada na época, porque do que eu me lembro, né, meus 8, 9 anos mais ou menos, meu pai, ele era soldado da Marinha do Brasil, ganhava muito pouco. As limitações financeiras faziam com que muitas vezes a gente tivesse que ir pescar para poder complementar a renda. Então meu pai saía muitas vezes para pescar e ficava dias às vezes pescando, às vezes levava eu e meu irmão juntos, já tinha meu irmão 2 anos mais novo que eu, para poder trabalhar, tinha que empurrar o barco, estar junto ali, arrastar, como eles dizem, né, siri, para poder vender o siri, camarão, essas coisas todas aí, pescaria em geral, isso desde pequeno, desde novo. Com isto, né, nesta fase, até, digamos assim, meus entre 12 a 14 anos, mais ou menos, eu era um jovem normal, consciente destas experiências espirituais, até porque tudo isso eu via, me acostumei com isso aí, porque a pessoa vai chegando no ponto que perde o medo e passa a se acostumar, e se tornou uma constante, algo normal, esse contato meu, através de visão, de sonho, né, de audição, de ver as coisas, né, com esse mundo espiritual. Cresci vendo isto, tá? Aí, com mais ou menos 14 anos, eu estava trabalhando com meu pai tinha um bar, nessa época eu já tinha montado um bar, né, e nesse bar eu comecei a fazer uso já de bebida alcoólica. O bar, ele tinha uma ou duas mesas de snooker, eu acho que era uma só, e ia muita gente de marinha, assim, sabe, até inclusive alguns aposentados que iam durante o dia, e à noite iam os outros que saíam do quartel e em vez de ir para casa iam direto lá para beber e jogar. E se fazia muito jogo por dinheiro ou jogo por bebida. Então, assim, disputava-se ali na mesa de snooker, né, cada partida valendo uma cerveja ou cada partida valendo um copo de cachaça. E como a gente estava ali dentro do bar, né, eu e meu irmão mais novo, 2 anos mais novo que eu, passávamos ali jogando. Então a gente começou, através do jogo, dentro do ambiente de bar, começamos a fazer uso então de bebidas alcoólicas através do jogo. E também juntando dinheiro para os finais de semana e para festas noturnas,
na cidade de Rio Grande. Lá tinha, né, a antiga Mobb Dick, Nau Capitânia, que era uma boate naquela época, discoteca, que ia lá, e lá na noite, né, já se bebia, já se, né, tinha ali os relacionamentos com as meninas, enfim, isso aí a gente viveu, né, durante um tempo ali, uma juventude normal de um jovem não cristão. Passado esse tempo, meu pai tem uma transferência, mais uma vez, para o estado do Rio de Janeiro, tá? Eu já tinha sido apresentado ao rock tradicional por um tio meu, o rock, digamos assim, mais setentista, né? Led Zeppelin, Jethro Tull, Rush, Nazareth, Whitesnake, essas bandas aí, sabe, que é digamos, do rock tradicional até o hard rock, né? Black Sabbath. Então, assim, eu tinha visto alguma coisa, sabe, disso aí com um tio meu, que era hippie, Pink Floyd, então eu conhecia essas coisas. Mas não era muito assim, sabe, o meu estilo, sabe? Mas aí o que aconteceu? Eu indo para o Rio de Janeiro, eu comecei a andar com um grupo de jovens que eles já eram, digamos assim, mais apegados, mais agregados ao movimento headbanger. Foi ali com 14 anos, mais ou menos 15 anos, eu acredito, que eu comecei então a conhecer mesmo, sabe, o heavy metal. Aí eu comecei, como todo mundo conhece, né, tendo acesso aos primeiros discos do Black Sabbath, Iron Maiden, né, Metallica, Megadeth, era o que comandava naquela época, né? Então me lembro, a primeira vez que eu vi Slayer foi assim muito impactante, porque o Slayer era algo assim que transcendia um pouco assim o thrash tradicional do Metallica e do Megadeth. Então eu gostei muito, e quanto mais agressivo, mais eu gostava, sabe? E aquilo ali nutria uma adrenalina, digamos assim, de revolta. Por quê? Porque eu vim de uma família pobre, difícil, com muita quebra de relacionamentos, porque essas transferências de um lugar para outro, sabe, gera muita frustração para o jovem. Quando tá ali com um círculo de amigos, aquilo é quebrado, você perde seus amigos, aquelas lágrimas, aquele choro, vai para outro lugar fazer novas amizades, né? Então assim, eu tinha isso aí. Eu vi meu pai sofrendo com a questão do trabalho, ganhando pouco, tendo que trabalhar demais, e por fim, né, outras coisas também que aqui não vem ao caso, sabe? Mas a gente passou por isso aí, sabe? Uma digamos assim, juventude e adolescência um pouco revoltosa, né, nesse contexto social. E normalmente jovens que têm essa, digamos assim, esta vivência, né, dentro do lar, porque daí as dificuldades financeiras vêm, aí o casal, os pais, né, começam a ter atrito, brigas, problemas, e aí a gente cresce meio revoltado. E o jovem revoltado, ele vai se apegar a alguma coisa que venha ali causar uma autoafirmação, né, venha ali demonstrar como alguém forte. E o heavy metal faz isso. O heavy metal, aquela aparência agressiva, aquela postura agressiva, era uma galera que tinha lá no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, né, um dos principais amigos meus era o Gilson. De forma resumida, o núcleo receptivo do black metal no Brasil estava lá no Rio de Janeiro e lá em São Paulo. Então, para você ter uma ideia, aí eu já pulei, né? Porque daí, se eu for assim detalhar, eu fui como qualquer jovem, vai avançando cada vez para estilos mais pesados. Então eu passei rapidamente pelo death metal, né, pelo Obituary, Morbid Angel, Death e outras bandas que tinham aí, né, de death metal, né, que é um pouco mais pesado que o thrash, o heavy, thrash, death e black metal. Então assim, esse pessoal, ele recebeu, sabe, aquela onda, sabe, do black metal que já existia, né, através das bandas Venom, Celtic Frost, Morbid Angel, Bathory, enfim, isso aí já existia, já é antigo isso aí, né, Hellhammer, mas não era bem assim um movimento ativista no qual eu me envolvi, sabe, era um estilo musical de heavy metal, né, um pouco mais pesadinho assim, com letra satânica, era isso aí que era o black metal, né, não tinha muita, até eu, pra falar a verdade, eu nem gostava do Venom, porque eu achava os caras meio, né, não gostava do estilo. Aí, em 1994 a 1995, vem o que é conhecido, né, como segunda onda do black metal mundial, porque a primeira onda são essas bandas que eu relatei aqui já os nomes, né, e eu já conhecia tudo isso aí.
E em 1993 eu faço 18 anos, né? E eu me nego a servir o serviço militar porque eu tinha cabelo comprido, andava com camisa de banda, né? Tinha uma coisa contra assim, as Forças Armadas, vi o que meu pai passou nas Forças Armadas, aquilo ali me trouxe uma revolta muito grande, sabe? Eu não queria ir pro quartel de jeito nenhum, sabe? Mas era, naquela época, tinha o famoso desertor, né? A pessoa, eles não usavam esse nome, mas era aquela pessoa que fugia do serviço militar, fazia 18 anos e, né, não ia ali se apresentar para poder servir e por fim saía. E o que eu fiz? Eu até me apresentei, mas aí quando eu vi que realmente eu ia cair no quartel, que não tinha jeito, eu peguei então e pedi pro meu pai e pra minha mãe para mim ir embora do estado do Rio de Janeiro. E eu com 18 anos eu saí do estado do Rio de Janeiro com uma mochila com algumas roupas e muitas fitas de bandas que depois se tornaram conhecidíssimas, clássicas dentro do black metal, que na época quase ninguém conhecia, né? Como Emperor, Mayhem, Burzum, Darkthrone e tantas outras mais que eu posso aqui elencar, Samael, Rotten Christ e por aí vai, tá? E vim para o Rio Grande do Sul. Quando eu chego no Rio Grande do Sul, a cena black metal ainda não está difundida, porque o que difundiu o black metal foi, na verdade, o movimento do Inner Circle, que era um grupo de bandas de black metal hegemonicamente norueguesas. E esse grupo chamado Inner Circle, que ligava bandas de black metal no mundo todo, porém as principais estavam na Noruega, estavam fazendo atrocidades dentro da Escandinávia. Então existem aí, os irmãos podem procurar, se vocês escreverem aí Norway Burning Churches, que significa igrejas queimadas na Noruega. Uma vez eu fiz um testemunho e coloquei só trechos, sabe, das igrejas sendo queimadas com esse tal, e deu problema no YouTube aí, não consegui colocar. Então você pesquisa aí, escreve aí Norway, que é Noruega, Burning, que é queimando, Churches. Você vai ver lá o movimento que aconteceu, saiu na televisão, na mídia, né, e explodiu no Brasil quando uma revista especializada em heavy metal, que eu não sei se existe mais ainda, mas na época eu tinha, e todo mundo, qualquer headbang que se prezasse, tinha que conhecer a Kerrang, né, que era a revista, digamos, mais especializada mundialmente falando no tocante ao metal extremo, né? E a Kerrang, né, ou Kerrang, fica, né, a pronúncia fica a critério aí de quem entende um pouco mais de inglês do que eu, ela trouxe ao mundo o que estava acontecendo na Noruega. E aquilo ali foi, digamos assim, é tudo aquilo que o headbanger revoltado queria, sabe? Era um movimento que ia acabar com as igrejas do mundo todo. O pessoal da Noruega, né, o Varg, né, o Euronymous, o pessoal lá do Emperor, né, alguns até inclusive eu tive contato por carta, porque se era normal se comunicar por carta naquela época, eles estavam preconizando na Noruega um movimento de perseguição contra igrejas e outras etnias, né, mais fracas, mas principalmente contra igrejas. Dentro do território norueguês foi queimado mais de 25 igrejas evangélicas, inclusive a capital de Oslo, na Noruega, se não me falha a memória, é uma igreja luterana, né? Era uma grande igreja, sabe? Foi queimada, foi incendiada, né, por jovens ligados ao movimento black metal. Então teve tudo. Teve assassinato, teve entre os líderes lá do movimento black metal norueguês, teve assassinato, né? Tanto que o Varg Vikernes, né, que é o Christian, o nome dele verdadeiro, matou o Euronymous, que era o Arset, é o nome verdadeiro dele, né? Os dois lá, chefão lá, entre aspas, né? Tudo jovem, 18 anos por aí, entendeu? Mas tudo assim, sabe? Enlouquecido, né? Por essa coisa do black metal, do satanismo, do ocultismo. E assim, embora nunca foram realmente satanistas, mas tudo bem. Mas era pelo visual agressivo, pelo marketing, pela polêmica, que impulsionou o nome das bandas e se tornaram aí, né, famosas mundialmente.
Tanto que tem uns aí que se tornaram até, digamos assim, os caras ficaram ricos, milionários, né? Como o Dimmu Borgir, que era uma bandinha de black metal lá que só foi na onda só dos precursores, né? Que era o Mayhem, o Burzum, o Emperor, o Immortal, era basicamente essas bandas aí que eram as que, né, comandavam, vamos dizer, estavam mais na frente, né, do movimento lá do Inner Circle. Aí depois veio o Dimmu Borgir aí, que virou meio mainstream, né? Que é o top, né, das bandas aí de metal, né? Tá bom. E eu me aliei a esse movimento, né? Me filiei filosoficamente a esse movimento, me identifiquei com a questão de queima de igrejas, né? Perseguição de pastores evangélicos, ódio aos cristãos e muitas coisas, irmãos. Veja bem, a gente tem que ter um cuidado quando testemunha, porque parece que a pessoa fez com orgulho aquilo ali. Mas assim, eu digo para vocês que eu hoje, como ministro do Evangelho, como um pastor evangélico, como um missionário, um homem que construiu igrejas, que abriu frente de trabalhos, que fez o trabalho apostólico, que é chegar em lugares onde o Evangelho praticamente era fracassado, inexistia, e implantou trabalhos ali. Eu não posso falar desse meu passado com orgulho, mas eu posso relatá-lo de forma que documental, como uma experiência de vida que eu vivenciei, não tem como apagar, até porque tá por aí, tá pela internet, tem vídeo, tem entrevista, tem, enfim. E quando o movimento ele chega a seu ápice aqui no Rio Grande do Sul, digamos assim, eu participei de grupos de jovens que atearam fogo em igrejas e que inclusive depredaram igrejas e abriram túmulos para tirar restos mortais de pessoas, para fazer pactos, né, com o diabo, de posse de alguns livros de ocultismo, porque uma coisa estava atrelada à outra, né, o black metal, o movimento satânico, né, então a gente procurava estar cada vez mais linkado com coisas ligadas ao satanismo, né, então eu tive muitas experiências e procurei, sabe, desenvolver a minha percepção do mundo espiritual através do uso das drogas, porque existem drogas que são drogas que elas mexem com a mente, toda droga mexe com a mente da pessoa, mas existem drogas específicas que elas diminuem as nossas defesas psíquicas de forma que qualquer ser humano, escute muito bem o que eu estou dizendo para você, qualquer ser humano de posse da sua psique sã, consciente de que ele tem capacidade por si só, uma capacidade que provém do próprio Deus, está dentro da natureza do ser humano, uma defesa psíquica para poder se defender de determinados tipos de ataques espirituais. Isso já está no homem, isso já está no ser humano. Ataques mentais, ataques que provêm da inveja, que provêm do ódio, essas coisas já são inatas no ser humano. Só que o que acontece? O uso das drogas e o uso demasiado das bebidas alcoólicas, né, o uso da maconha, do haxixe, da cola de sapateiro, do loló, de drogas alucinógenas, né, de chá, como a gente cansou de fazer, eu cansei de tomar, né, chá de papoula, que aqui no Rio Grande do Sul é chamada de cartucho, ela contém ópio, era fervida ali, a gente pegava diversas flores, né, da papoula e fervia, sabe, e botava vinho ou cachaça e coisa, tomava aquilo ali e era, sabe, horrível as coisas que aconteciam, que a gente via, sabe, e entrava em transe. E eu vi coisas assim que são incríveis, sabe, eu vi coisas que é bem difícil de nomear, sabe, mas assim, de sair do corpo e aparecer em lugares assim que eu nunca tinha visto e por fim a coisa começou a ser meio descontrolado e eu descobri que na gnose eu poderia, entrando na gnose, que é uma filosofia, né, meio hindu, meio oriental, que trabalha essa questão de dobramento astral, sair do corpo, eu comecei a dominar esse tipo de coisa, de estar na cama às vezes deitado, drogado ou não, eu pegar e sair do meu corpo e viajar por lugares.
Então eu ia em vários lugares, sabe? E inclusive uma experiência foi muito marcante comigo numa época que eu estava muito mal mesmo por causa das drogas, estava muito debilitado por causa das drogas. Eu tive uma experiência desta de sair do meu corpo. De que forma isso acontece? Não tem como tecnicamente explicar. Mas eu tinha um tio meu que era médium espírita na época, e eu saí da minha casa onde eu estava nesta época em Porto Alegre, né? E saindo do meu corpo eu fui até a casa dele na cidade de Camaquã, no interior do estado do Rio Grande do Sul, e ele acordou de madrugada e ele me viu dentro da casa dele, eu, digamos, fora do meu corpo, ou seja, uma projeção astral minha dentro da casa dele. Então coisas assim, sabe, incríveis, e coisas que não procedem de Deus, são coisas, sabe, que não tem como ter uma explicação técnica para como isso acontece, de que forma acontece. Eu sei que acontecia, tá? Concomitante ao meu envolvimento com o black metal, tá? Toquei em algumas bandas como baterista, cooperando como vocalista, bandas amadoras, né? Trabalho assim, que eu posso dizer assim, sujo, né? Produção tosca, sem nenhum requinte, sem nenhum profissionalismo, mas o fiz, participei disso, sabe? E alguns amigos desta época das experiências e da loucura do black metal já não estão mais entre nós, morreram, alguns de overdose, outros suicidaram-se, né? Outros morreram de forma abrupta, e aprove a Deus ter misericórdia de mim, e eu passei por tudo isso aí, sabe? Internações em hospitais com overdose, incontáveis. A minha vida virou drogas, álcool, prostituição, black metal, e com isso eu trabalhava ainda na noite de Porto Alegre, né? Trabalhei como segurança de motéis na noite de Porto Alegre, onde submergi naquele submundo da prostituição da noite de Porto Alegre, e a situação cada vez ficando pior. Um tempo na gnose, um ano mais ou menos, uma coisa para supostamente dominar essa questão das viagens astrais, sair do corpo, né, de forma controlada, né, e não me adiantou muita coisa, né? E alguém disse para mim assim, não, tu tem que desenvolver a mediunidade, né? Eu conversei em off com alguns amigos e amigas da noite e tal, e alguém me apresentou a Umbanda, né? Primeiro eu tive no Centro Espírita Convencional, né? O conhecido aqui no Rio Grande do Sul como Allan Kardec Mesa Branca, onde ficam os médiuns, lá tudo de branco, numa mesa e tal, né? Aí falaram que tinha um espírito obsessor, e aí sentou um médium na minha frente, disse que tirou o espírito que estava em mim e incorporou nele, porque eu não tinha capacidade da entidade, do espírito desencarnado falar através da minha boca, mas tinha que falar através da boca, né, desse médium, que era um médium de passagem, segundo eles falavam, né, que tirava o espírito do corpo da pessoa e botava nele, e o espírito falava, daí diz que era lá um ancestral meu, que tinha morrido, e não sei o que, aquela coisa toda, sabe, né, porque hoje a gente sabe que na verdade não é real. Mas tudo bem, acontece, mas não é o que dizem, né, que é. E dali, não satisfeito e não, sabe, vendo uma crise existencial muito grande, né, uma depressão muito grande que vinha depois dos usos intensos de droga, eu fiz de tudo pela droga, né, principalmente a cocaína. Foram milhares e milhares e milhares de reais. Eu era compulsivo no consumo da droga, de forma que às vezes eu tinha 10 mil reais na minha conta, para diminuir um pouco o testemunho, que eu quero que fique 1 hora, para não ficar muito longo. Mas eu, nesse interim, mesmo no meio da loucura, eu me formei como TI informática, comecei a mexer com várias coisas ligadas à tecnologia, ganhei muito dinheiro. Todo esse dinheiro eu jogava fora, nas drogas, na prostituição e comprando CDs de banda de black metal, disco de banda de black metal. Era isso aí que eu fazia, sabe? Lá estava eu de cabelo comprido, todo de preto, magro de tanto usar droga, tatuagens pelo meu corpo que eu tenho, né? Pactos que eu fiz que estão por aí. Eu tenho aqui até hoje, até agora tem uma marca no meu braço aqui de um pacto que eu fiz, e outras tatuagens pelo corpo e tal. Então assim, esse jeito aí que eu andava, sabe? E a coisa foi piorando, chegando mais ou menos lá para 1998, 1999, a coisa foi ficando pior. Aí veio a depressão, síndrome de pânico, e aí alguém disse para mim assim, não,
vai no psicólogo. Eu fui no psicólogo, psiquiatra, fiz tratamento psiquiatra, comecei a tomar medicamentos controlados, né? Aldol, cloreto de fexetina, diazepam, carbonato de lítio, vários outros, né? Tomava esses medicamentos e acabava usando droga e bebendo junto. Era uma loucura, sabe? Era terrível, assim, minha mente era um turbilhão de coisas, sabe, que se passava. E aí, gente, de forma resumida, mais ou menos aí 1998, por aí, 99, foi pior para mim. Aí eu tive um período que eu tentei o suicídio por 2 vezes através de arma de fogo, né? Meu pai, ele tinha, na época, né, uma arma, não sei hoje quantas ele tem, se tem, né, ainda, né, mas tinha uma arma, né, e eu pegava essa arma escondida. Depois de me passar dias e dias me drogando, eu andava com a arma, sabe, escondida, e aí eu pegava a arma e fazia roleta russa e tentava atirar na minha cabeça e não saía bala. E o interessante é que quando dava Natal e Ano Novo, meu pai tinha mania na época, sabe, de pegar a arma e atirar pra cima. E ele atirava pá, 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 e as balas saíam tudo. E quando eu tentava me suicidar, não saía a bala. Eu achava que não funcionava a arma, não sabia o que estava acontecendo, né, e era Deus me guardando. E tentei o suicídio 2 vezes dessa forma aí, com arma de fogo, não consegui. Tentei o suicídio por enforcamento 2 vezes. Eu acredito que foi Deus que mandou pessoas para me tirar daquele momento ali. E por fim, alguém disse para mim: não, você precisa ir para uma religião mais forte, mais pesada. Essas coisas que acontecem contigo são muito pesadas, então vai para Quimbanda. Aí que minha vida se acabou. Com todo respeito, sabe, eu sei, recentemente eu tive um debate aí com, né, um pai de santo da Quimbanda, muito famoso nas redes sociais, sabe, quimbandeiro de TikTok, e inclusive assim, nada contra a pessoa, né, mas a crítica à religião, né, e para mim só fez mal, né, e só me tiraram o dinheiro. E foram feitos vários trabalhos com matança de bicho, andei rolando de terreira em terreira aí, né? E porque eu queria uma coisa forte que realmente fosse solucionar a situação que eu estava. Cheguei inclusive a desenvolver e receber entidades e Exu e esse tipo de coisa, entendeu? E comprar roupa, enfim, né? Essa coisa arada toda aí, né? Fiquei no chão lá na esteira, uma esteira de palha no chão lá 7 dias lá com um turbante na cabeça e matança de bicho e coisa e tal. E eu, naquela loucura, nunca pude discernir muito bem, sabe, o que eu fiz lá dentro. Mas eu fiz diversos trabalhos, né, e participei de diversos rituais. Nunca fui, digamos assim, um filho de santo, religiosamente falando, ativo. Eu era lá uma pessoa que ia lá e fazia os trabalhos e queria prosperar, queria melhorar, queria mudar minha vida, e não adiantou, sabe. Dali eu fui direto para o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que é um manicômio que fica na cidade de Porto Alegre, e eu estive 2 vezes no Hospital Psiquiátrico São Pedro internado como louco. Para você ter uma ideia, que o Natal de 1999 para 2000, eu passei o Natal e o Ano Novo dentro do manicômio, preso com camisa de força, vendo das grades assim as bombas estourando, sabe, e trazia muita tristeza e vergonha para minha família, né, para o meu pai, para minha mãe. Lutaram muito por mim, sabe. Minha mãe sofreu muito, sabe, comigo, sofreu muito. Eu nunca fui ruim, sabe, com eles. Eu não era aquele tipo de dependente químico que pegava as coisas dos outros ou deles para poder. Eu estraguei a minha vida, sabe, mas com isso eu fazia eles sofrerem, sabe. E tem coisas que nunca me saem da memória. Uma oportunidade que minha mãe e meu pai saíram comigo 5 horas da manhã para me levar na Cruz Vermelha de Porto Alegre, que tem um trabalho lá para dependente químico, e tem um médico lá que é um dos maiores especialistas do Brasil nessa área da droga dependência. E ele disse para mim que durante toda a minha vida eu teria que tomar todos aqueles medicamentos, tendo em vista as coisas que aconteciam comigo, né? As visões, algo atrelado a um tipo de esquizofrenia, a depressão profunda, a síndrome de pânico, desespero. Eu estava em casa, quando meu coração parecia que ia explodir, parecia que eu ia morrer, e eu tinha que sair correndo, sabe? E eu saía correndo pela rua, podia estar de cueca, eu podia estar só de bermuda, sem camiseta, dormindo, podia ser inverno, nada me segurava. Eu saía porta fora, eu pulava as grades, eu saía correndo. Eu me lembro muitas vezes, sabe, que aqui em Canoas, onde eu estou hoje,
né, residindo novamente. Aqui foi o palco de muitas coisas que eu vivi, que eu participei, sabe? Eu via na minha mente flashes, sabe, de locais dentro da cidade aonde tinha sido feito um assentamento ali, sabe, para Exu, para Pombagira, para coisas ligadas a Quimbanda, religião, né? E eu via na minha mente o flash dos locais onde estavam aqueles trabalhos. E eu saía correndo de casa, corria quilômetros às vezes, sem parar. E eu só parava quando eu chegava nas luzes, que eu via aquelas velas, as cachaças, champanhe, uísque, e ali eu sentava e eu começava a me embriagar. E quando eu estava extremamente embriagado daquelas bebidas, eu via nitidamente as entidades circulando, né? Eu via a Pombagira, algumas eu distinguia pela vestimenta qual que era, né? Eu via o Zé Pilintra, né? Que é esse espírito que trabalha dentro dessa área de vício, de boemia, né? De prostituição, protegendo dona de boate, de cabaré, traficante. Tudo esse tipo de entidade chamada povo da rua promove a proteção para esse tipo de atividades ilícitas. Esse povo que trabalha com esse tipo de coisa, povo, entre aspas, são espíritos, né? Que tem esses nomes porque a cultura deu a eles esses nomes, mas na verdade a gente sabe que se trata de anjos caídos, né? Que se fazem, né, de espíritos de pessoas que um dia viveram na Terra. Gastei milhares de reais nesses trabalhos aí, sabe? Com matança de bicho, de cabrito, de galinha de Angola, galinha vermelha, galinha preta. E, por fim, nada disso aí pôde mudar minha história. E na impossibilidade da medicina, na impossibilidade dos remédios, na impossibilidade das religiões que eu aceitava, que eu conhecia, resolverem a minha situação, então cada vez mais eu comecei a ficar mais perturbado, mais incorporado, mais dominado por essa situação. Passei, né, boa parte do tempo do ano de 2003, passei morando embaixo de passarela, dentro de casa abandonada, no meio do mato, no meio dos mendigos, e vivenciando essa situação como se eu tivesse virado um gadareno, sabe? E eu me questionava e perguntava para mim mesmo por que eu estava passando aquilo ali, eu não entendia, sabe? E eu busquei sempre o que era do mal no tocante à parte espiritual, poder das trevas. Acreditava em disco voador, OVNI, fui assinante da revista UFO, estudante de ufologia, né? Tive algumas experiências, inclusive, de visualização desse tipo de coisa, que eu tenho vídeos, já gravei a respeito do assunto, né? Tudo isso existe, mas tudo isso tem uma fonte só, que é o engano. É Satanás, é o diabo, é o enganador da humanidade, que trabalha nessas religiões do engano. E, por fim, dia 21 de setembro de 2003, eu estava na rua, havia passado já vários dias lá bebendo, me drogando, e eu estava num bairro muito próximo de onde eu resido hoje, que é o bairro Guajuviras, onde havia uma região dentro do Guajuviras que antigamente era chamada de Contel. Ali muitos jovens dependentes químicos se reuniam, e ali eu fiquei, no meio daquela drogadição, daquele movimento, né, de jovens drogados. E uma voz para mim assim: te mata, tira a tua vida. E eu já não aguentava mais fazer minha mãe sofrer, meu pai sofrer, trazer vergonha, sabe, à minha família, a mim mesmo. O sofrimento é muito terrível. O vício, eu não aguentava ficar um minuto sequer sem alguma substância química no meu corpo. Eu tomei álcool puro muitas vezes. Eu tomei etanol de carro muitas vezes. Eu tomei perfume quando não tinha bebida alcoólica. Então o meu corpo era um cadáver ambulante. O que eu comia, eu passava às vezes 10 dias sem comer comida. Eu comia frutas de árvore dentro de matas onde eu dormia. Eu comia comida do lixo. Eu acordava muitas vezes sem saber como, dentro de catatumbas de cemitério, dormindo, deitado dentro de catatumbas de cemitério. Como eu não sei como é que eu ia parar lá. Eu ia de cidade em cidade na Grande Porto Alegre, de Canoas. Daqui a pouco eu dava em mim, eu estava em Viamão. Quando eu vi, eu estava em Cachoeirinha. Quando eu vi, eu estava em Alvorada, sabe, andando pelas ruas no meio dos mendigos, vivendo essa situação terrível, vexatória, triste. E eu
Então, pessoal, aquela voz disse, te mata. E nesse dia, 21 de setembro de 2003, eu decidi, mais uma vez, que eu teria que tirar minha vida, não aguentava mais sofrer daquele jeito. E aí eu fui para a avenida principal do bairro Guajuviras, procurar um carro para que eu me atirasse na frente desse carro em alta velocidade. E eu me recordo que bem no meio do Guajuviras tem a Brigada, que fica do lado esquerdo, sentido centro-bairro, para dentro do bairro, e tem uma descida. E essa descida era bem próximo à antiga Contel, que hoje é tudo cheio de casas, mas naquela época, né, 20 anos atrás, era uma floresta de pinheiros, onde nós íamos lá para dentro para usar drogas. E aí eu desci aquela avenida, sabe, procurando um carro que viesse em alta velocidade para que eu pudesse me atirar na frente daquele veículo e a batida viesse acabar com aquela dor. Porque eu não aguentava mais sofrer, eu não aguentava mais botar tudo que eu tinha e que eu conseguia fora, eu não aguentava mais precisar, necessitar, só conseguir respirar, só conseguir viver com alguma química no meu corpo. Eu não aguentava mais aquilo. Eu não via mais solução para minha vida. Eu me lembro que de repente vem descendo em alta velocidade uma caminhonete vermelha grande e eu falei, é agora. E eu fui me atirar na frente daquela caminhonete que descia em alta velocidade. Era só uma batida, era só um momento. Toda a dor na minha ótica, dentro da minha visão, ia acabar naquele momento. E de repente, quando eu fui me jogar na frente daquela caminhonete, o meu corpo todo foi travado. E eu senti todo o meu corpo ficar travado. E eu comecei a pensar por um lapso de tempo, porque incorporações e espíritos tomaram minha mente, e eu ficar fora de mim era coisa comum naquela época. E eu comecei a pensar comigo, mas que entidade será que é essa que me impediu de fazer isso? O que eu estou recebendo agora? O que está incorporando em mim? E meu corpo travou todinho. Eu fechei meus olhos naquele momento, e todas as mensagens que eu recebia do inimigo das nossas almas eram na mente. Ele falava na mente. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o diabo ele lança setas inflamadas do inferno, pensamentos malignos de suicídio, de morte, de desistência, de fracasso, na mente. Só que de repente, dentro de mim, eu não comia, gente. Eu só bebia e usava drogas. Então eu era um cadáver ambulante, vazio por dentro, sabe? E dentro de mim, na minha caixa torácica, uma voz retumbou dentro do meu corpo, que tremeu todo o meu corpo. E aquela voz que eu nunca tinha ouvido, ela disse para mim assim, vira para trás e entra por essa porta. Tremeu todo o meu corpo por dentro. Eu não sabia aquela voz, eu não conhecia, só que era algo diferente. Oh, aleluia! Era algo bom. Era algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E aquela voz disse para mim assim, ó, vira para trás e entra por essa porta. Bem na frente da onde eu ia me jogar, tinha uma igreja evangélica. E eu me lembro que eu olhei com aquela minha visão turva, de estar sempre drogado, sempre na rua, daquele jeito, sabe? E eu vi uma placa escrito Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Tinha a igreja, uma casa pastoral do lado. Eu entrei dentro do terreno daquela casa e comecei a gritar, pastor, pastor. E eu gritava, sabe, pastor. E daqui a pouco a esposa do pastor abriu a janelinha da porta da casa pastoral do lado da igreja. E até hoje eu me lembro o que ela disse. Ela disse assim, Pedro, tem um homem aqui, Pedro, terrível. Todo de preto, cabeludo, barbudo. E aí o pastor daquela igreja botou o rosto assim na janela da casa pastoral e disse, fala, moço. E eu disse assim, pastor, eu sou um inimigo do evangelho. Eu sou um satanista. Eu sou um homem que eu andei de terreiras em terreiras aqui na cidade de Canoas. Eu sou um dependente químico, eu sou um alcoólatra. Eu virei um morador de rua. E eu ia me matar na frente dessa igreja aqui, quando uma voz disse para mim, entra aqui dentro dessa igreja. Entra por esta porta que eu vou mudar a tua vida. Daquele homem com os olhos cheios de lágrima. Ele disse para mim assim, moço, entra aqui na minha casa.
entra aqui. E nós conversando ali, e ele me falando do amor de Deus, ele disse: hoje teve um culto aqui do círculo de oração, e uma das nossas irmãs foi tomada em profecia e disse: meu servo, ainda hoje eu vou mandar aqui nesse lugar um homem que eu vou transformar a vida dele em um pregador, em um pastor, em um instrumento nas minhas mãos. Não rejeita ele. E nós conversando, e ele em lágrimas, me falando do projeto de salvação, ele disse para mim assim: moço, eu vou te levar para um lugar chamado Desafio Jovem, na cidade de Três Coroas. Lá Deus vai mudar a tua vida. Meus irmãos, para resumir, passado 2 dias, 25 de setembro de 2003, eu entrei na Fazenda Terapêutica Evangélica Desafio Jovem, na cidade de Três Coroas, com 2 dias naquela casa, um retiro espiritual, aonde a terapia é a palavra, é a oração, é a busca intensa pelo poder do Espírito de Deus. Eu entrei naquele lugar, 2 a 3 dias lá, teve um culto de libertação, eu fui liberto de tudo aquilo que me prendia. A libertação foi tão incrível, porque tudo que eu via era embaçado, tudo aquilo que eu ouvia era obtuso, o meu paladar era afetado, eu não sentia o gosto das coisas, eu não via as cores das coisas. Quando eu fui liberto, eu comecei, parece que foi tirado tampões dos meus ouvidos, parece que parece que eu coloquei um óculos que eu consegui enxergar de novo as cores, as coisas. Eu comecei a sentir o gosto da comida que eu não sentia mais. E passado 15 dias naquele lugar, com uma bibliazinha pequenininha, daquelas que só tem o Novo Testamento, os Salmos e o Apocalipse, eu descobri que Deus havia enviado o seu Filho na terra para morrer por mim, um pecador, um blasfemo, um homem que com as suas mãos queimou igrejas, um homem que com as suas mãos fez música satânica, blasfemando do nome de Cristo. Eu descobri que assim como o apóstolo São Paulo, que foi um perseguidor da igreja, que foi um homem que, segundo os pais da igreja até o 2º século, dizem que ele coparticipou, pelo menos, da morte de quase 2.000 cristãos, consentiu e esteve junto na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão. Eu descobri que o mesmo Deus que escolheu Saulo, um assassino, um perseguidor, e transformou no maior missionário da história da igreja, esse Deus, ele me perdoaria de todos os meus pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E ele poderia, como fez, além de me perdoar pelo seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ele poderia, como ele fez, me levantar como pregador do Evangelho, como instrumento de Deus. 1 mês que eu conheci o Evangelho de Cristo, eu fui batizado no Espírito Santo, com o dom de línguas, com o dom de profecia, com o dom de revelação ou visão profética, ou palavra de ciência, ou palavra de conhecimento, como a palavra diz, que é a revelação de algo oculto que só a pessoa sabe, e Deus traz ao conhecimento através do poder do Espírito Santo. Com 3 meses de crente, eu comecei a pregar o Evangelho de Cristo. Com 6 meses de cristão, eu me tornei um pregador itinerante, ou seja, um pregador que viaja pelo Brasil e pelo mundo pregando o Evangelho. Com 1 ano e pouco de crente, Deus me deu minha esposa, que é um dos grandes instrumentos dentro da pregação do Evangelho no Brasil. Uma grande profeta de Deus, uma grande pregadora. Jesus me abençoou com 2 filhos lindos que estão comigo, o Victor Esdras e o Samuel Neemias. E hoje, por misericórdia de Deus, são 20 anos que eu completo nesse ano de 2023 que eu sirvo a Jesus. Fui missionário na fronteira do Brasil com o Uruguai, cuidei como missionário, e pastor a nível de cidade, 4 cidades dentro da obra missionária. Fui pastor distrital dentro da Assembleia de Deus, em algumas cidades dentro do Brasil. E hoje, 2023, eu sou presidente da Assembleia de Deus Catedral do Avamento, uma igreja pentecostal, abundante em dons espirituais, que faz a obra missionária. Já, irmãos, batizei muitas pessoas, por misericórdia de Deus, e já vi e tenho vivido os milagres de Deus. E eu quero dizer para você que está me vendo,
enquanto há vida, há esperança. Não diga que o seu familiar não pode ser salvo, que seu familiar não pode ser transformado, que seu familiar não pode ser mudado, porque Cristo Jesus mudou esse homem. Um dia, a minha casa era embaixo de ponte, embaixo de passarela, no meio dos mendigos. Hoje, Jesus me deu uma casa bonita, abençoada. Um dia, eu andava aí, vagando pelas ruas, perdido, sem moral, sem estima, sem ser ninguém. Hoje, eu posso me considerar uma referência como homem de Deus, como um pai de família honrado, e tenho levado a palavra do Senhor às nações através das redes sociais e através também da igreja que o Senhor Jesus me confiou, e tantas outras que nós pregamos pelo Brasil e pelo exterior por misericórdia. E hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Palavra do Senhor Jesus Cristo a Ananias, o discípulo que foi escolhido pelo Espírito para poder orar por Saulo de Tarso. E o Senhor disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus me escolheu. Jesus te escolheu. Jesus escolheu o teu familiar. Jesus escolheu a tua casa para receber essa palavra. Eu quero orar nesse momento pela tua vida, e com isso eu encerro esse testemunho, e com certeza muito edificante para a vida de muitas pessoas que estão aí nos assistindo. Oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Quero te louvar, Senhor, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs que estão aí me assistindo através deste testemunho. Senhor, não é uma superprodução, é uma gravação doméstica em um aparelho celular, mas eu tenho certeza que as palavras que eu aqui verbalizei servirão de edificação para esta pessoa, para este irmão, para esta irmã. Pai, que o Senhor venha libertar, Senhor, jovens do alcoolismo, da drogadição, do satanismo, deste caminho que o Brasil tem ido, tão distante da Tua presença. E que nós possamos, Pai, ser instrumentos de avivamento genuíno, verdadeiro, através do Teu poder e da Tua palavra. E que o Senhor possa, Senhor, salvar muitas pessoas através deste testemunho de fé e de transformação, porque Tu és Deus e Tu tens todo o poder. Deus abençoe os irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, a nossa igreja ela fica na Avenida Rio Grande do Sul, número 2616, bairro Canoas, bairro Matias Velho, cidade de Canoas. Você é meu convidado. Deus tem feito coisas extraordinárias, curado pessoas de diversos tipos de enfermidades, salvado feiticeiros, bruxas, satanistas, e assim seguimos até o arrebatamento da igreja, fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo.